Bom, quero pedir para você abrir sua Bíblia na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Primeira Coríntios 12, 12. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? 1 Coríntios 12, 12. Diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos ser menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém? Por enquanto até aí, depois nós vamos ler até o final. Sabe, irmãos, quando a gente vai pregar, é muito bom que a gente tenha algo para exemplificar a nossa pregação. E principalmente quando a gente vai começar a pregar, que a gente tenha alguma história para poder chamar a atenção, para poder ilustrar de alguma forma. Uma vez, há um tempo atrás, eu ia pregar lá na igreja, na congregação do Morumbi, sobre o texto que falava que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, né, mas contra potestades e principados. E a gente chegou antes do culto lá para abrir a igreja, arrumar a igreja, e de repente, estava tendo um pagode assim lá perto, chegou um cara endemoniado na porta da igreja, mas do nada. Antes disso nunca tinha acontecido e depois até hoje não aconteceu. Chegou um cara completamente endemoniado. Ele chegou na porta da igreja, começou a fazer uma dança meio estranha, um sinal estranho. E aí estava alguns diáconos também, a gente foi lá falar com ele e também oramos ali. E sabe, irmãos, ontem eu estava na academia e aí de repente, se você vai na academia, você conhece o supino. E quando você vai fazer o supino, você pega um peso, você deita e empurra ele para frente. E ontem
eu fui inventar de fazer isso e de subir o peso. Só que eu faço com halter. E na hora que eu joguei o halter para deitar, o meu ombro girou para trás. E aí é como se alguém tivesse dado uma chave de braço. Você é do jiu-jitsu, um americano no braço esquerdo. E aí o meu braço esquerdo girou para trás, eu só ouvi um treque. Aí eu falei, misericórdia. E aí aquilo doeu e muito. E aí eu comecei a pensar, putz, só falta ter rompido um tendão, um ligamento, vou ter que fazer cirurgia, vou ter que ficar parado, vai prejudicar a igreja, porque às vezes eu não vou conseguir estar lá, vai prejudicar meu trabalho, a Mariana, eu não vou conseguir pegar ela com o braço esquerdo. Falei, se o meu ombro deslocou, coloca no lugar, mas se eu rompi alguma coisa, eu estou ferrado. Graças a Deus eu acho que não foi nada, porque hoje eu acordei e estava melhor e agora tá tranquilo. Uma ilustração, né? Algo que aconteceu, talvez foi de Deus, talvez não, mas é sempre bom para a gente poder ilustrar a mensagem. E sabe, meus irmãos, quando Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais, no capítulo 12, ele começa falando a respeito dos dons. Ele vai citar a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, os dons de curar, o dom para poder operar milagres, a profecia, discernimento de espírito. E quando Paulo vai exemplificar isso para a igreja ela estava tendo um problema de que as pessoas abusavam dos dons. Então na igreja, as pessoas começavam a orar em línguas, e as pessoas que oravam em línguas se achavam mais espirituais do que aquelas que não oravam. E dentro da igreja começou a ter uma rixa. As pessoas que achavam superiores, as pessoas que achavam inferiores, e essa igreja acabava tendo uma divisão, tanto por conta disso, quanto por outros problemas que existiam na igreja. E quando Paulo vai falar, a partir do versículo 12, ele vai ilustrar como a igreja deveria ser. E uma coisa importante que ele vai falar aqui é a respeito do corpo. Paulo fala para os coríntios como se a igreja fosse um corpo. E isso, por mais que a gente olhe para isso e pense que Paulo estava falando naquela época, mas se você pensar bem, até hoje a gente usa esse tipo de ilustração. Talvez lá na sua empresa, no seu negócio, você fala assim, essa pessoa é o cabeça da organização. Ou às vezes você vai falar de alguém que faz estratégia, alguma coisa, e fala, essa pessoa é a cabeça que pensa em tudo. Ou talvez onde você estuda, trabalha, tem o corpo docente. Então a gente tem o corpo de médicos, o corpo de bombeiros, né? Quando a gente vai falar que alguém vai fazer uma coisa com esforço, você fala assim, aquela pessoa vai fazer de todo o coração. E até mesmo as mãos a gente usa para ilustrar. Você já ouviu a palavra manipular? Essa pessoa aqui é meu braço direito. Essa pessoa é meu braço direito, meu braço esquerdo. E sabe, meus irmãos, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, não é diferente. Nós, hoje, podemos ver que nós somos um só corpo. E sabe, meus irmãos, quando nós olhamos essa passagem, Paulo aqui, ele quer chamar a atenção dos coríntios em favor da unidade da igreja. E Paulo especificamente vai falar que todos os membros são importantes. E interessante é que Paulo vai falar que Deus estruturou o corpo dando maior honra às partes menos honrosas. Partes do corpo que parecem ser fracas são indispensáveis. E sabe, meu irmão, eu lembro quando meu pai quebrou o tornozelo. Quando ele estava lá na escada de casa, de repente com a mangueira, ele virou o pé. Eu lembro que eu ouvi ele gritando, aí eu já entrei no quarto, meu irmão correndo para chamar ele, e teve que
engessar, ficar com a perna para cima, terrível. E às vezes você tem problema nos seus tendões, na articulação, às vezes é um fio que dá problema e todo o seu corpo sofre. Você pensa bem, meu irmão, quem tem apendicite, a apendicite é um órgão que pequeno, nem tem uma função tão assim que a gente olhe e ache nele, né? Mas se ele estourar, a pessoa inteira morre. O cérebro, que é formado por milhões de neurônios, morre se uma parte pequena do intestino estourar. Olha como é uma coisa de que uma coisa continua viva se a outra coisa, se o outro órgão continua vivo. Todos dependem uns dos outros para se manterem vivos, para que o corpo possa funcionar. E meus irmãos, quando nós vemos isso, nós vemos uma coisa importante, de que nós, a igreja do Senhor, somos o meio pelo qual Cristo se revela na terra. Nós somos a parte de Cristo que aparece visualmente aqui na terra. E quando nós olhamos os dons, os talentos que Deus deu a cada um de nós, eles são para que a obra de Deus possa continuar. Sabe, meus amados, Jesus se entregou na cruz, Ele morreu, pagou pelos nossos pecados, não para que a obra dele ficasse esquecida, mas que cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, continuássemos a obra que Ele iniciou e que Ele mesmo continua fazendo parte. Saiba, meu irmão, que o Evangelho chegou até você para que você continue as obras de Cristo, como parte do corpo de Cristo. E sabe, meus irmãos, todos nós que reconhecemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, nós passamos a pertencer ao corpo de Cristo. E se nós, quando fomos salvos, não fomos salvos por méritos próprios, não tem como eu falar para Deus: olha, Deus, eu fiz pelo meu esforço e ganhei a salvação. Então, se a salvação é por esforço, para que eu vou obedecer a Cristo? Porque eu me esforcei. Mas não é por obras, a salvação não é por merecimento, a salvação é pela graça, é imerecida. E se nós somos salvos sem merecer, significa que nós devemos obedecer àquele que nos deu a salvação. E quando nós olhamos isso, meu irmão, nós vemos que Deus levanta a igreja do Senhor na terra, para que cada um de nós possamos cumprir com a nossa função no corpo de Cristo. Os órgãos do nosso corpo são interdependentes. Você pensa bem, meu irmão, se o seu rim parar de funcionar, a gente tem os recursos, mas isso vai prejudicar o seu corpo inteiro. Se outro órgão parar de funcionar, o seu corpo inteiro sai prejudicado. Nós, na igreja, somos uma unidade, formamos o corpo de Cristo. Formamos o corpo de Cristo, meu irmão. E quando nós vemos isso, nós vemos que o corpo de Cristo, ele continua funcionando, ele continua atuando, porque cada um de nós exercemos aquilo que Deus nos chamou para exercer. Cada um de nós
temos um papel a fazer no reino de Deus. E sabe, meus irmãos, às vezes você fala assim, pô, aquela pessoa, ela recebeu uma unção maior de Deus, aquela pessoa recebeu uma unção menor, aquela pessoa tem uma responsabilidade, outra tem outra. Mas, meu irmão, todos nós, independente se está aqui em cima, embaixo, independente se você faz uma coisa que aparece ou não, cada um de nós somos capacitados pelo mesmo Espírito. O Espírito Santo que atua em quem está pregando é o mesmo Espírito Santo que atua em qualquer um que faz parte do corpo de Cristo e que exerce qualquer função no corpo de Cristo. Então, se você tem a sua função no corpo de Cristo, meu irmão, o Espírito Santo te capacita a fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Cada um de nós vamos ter diferentes responsabilidades, mas o Espírito que nos capacita é o mesmo. É o mesmo Espírito que nos batiza, é o mesmo Deus a quem nós servimos. E Paulo vai enfatizar ainda: se você é judeu, se você é grego, se é escravo, se você é livre, a todos nós foi dado beber de um único Espírito. E é uma bênção isso, porque nós vemos que o corpo inteiro de Cristo, ele é cuidado da mesma maneira por Deus, de que Deus se importa com o corpo inteiro e traz o seu Espírito sobre cada um de nós. E meus irmãos, quando Paulo vai falar a respeito disso, ele ainda fala que se cada um de nós somos batizados e usados pelo mesmo Espírito, cada um de nós somos um membro. O corpo de Cristo não é um membro, mas é de muitos membros. Não tem como o pé falar para a mão: ah, eu não sou a mão, então eu não pertenço ao corpo de Cristo. Não tem como a mão falar que não pertence ao corpo de Cristo. Não tem como o ouvido falar: ah, não, talvez o corpo que eu estou, a pessoa prefere perder a audição do que a visão, então eu não sou tão importante assim. Quando a gente olha para o nosso corpo, você imagina, eu não quero perder nenhum lado da minha audição, nenhum lado do meu olho. Você, eu também imagino que não. E da mesma forma, todos os membros do corpo importam. Não tem como o ouvido falar que não é importante porque não é olho. Não tem como o corpo inteiro ser formado por olho, senão onde vai estar a audição? Se você tiver 500 olhos, mas não tiver um ouvido, você não vai ouvir. E assim também é no corpo de Cristo. E sabe, meus irmãos, Deus escolhe cada um de nós segundo a vontade dEle. Às vezes, você imagina que Deus escolheu alguém para ser mais especial com você, mas não é isso, meu irmão. Deus escolhe cada um de acordo com a vontade dEle. Deus chama cada um de acordo com a vontade dEle. Deus não deu o mesmo dom para mim nem para você. Deus não vai dar o mesmo dom para o José e para Maria. Para cada um de nós, Deus chamou segundo a vontade dEle para exercer um ofício que Ele nos chamou. Não tem como eu querer fazer para você o que Deus colocou na sua mão. Deus te chamou para uma coisa, então faça o que Deus te chamou para fazer. O pastor não vai fazer, o diácono não vai fazer o que Deus colocou na sua mão para fazer. É responsabilidade sua. E assim, meu irmão, Paulo vai falar que o olho não pode falar para a mão: eu não preciso de você. Não tem como. O pé, a cabeça falar para o pé: olha, eu não preciso de você.
Não tem como. Todos nós somos membros do corpo de Cristo e todos nós precisamos uns dos outros, para que o corpo de Cristo exista e continue mostrando a glória de Deus aqui na terra. Todos nós precisamos um dos outros, porque nós somos membros do mesmo corpo. E meus irmãos, quando nós olhamos isso, é de que cada parte do corpo de Cristo deve funcionar em harmonia com as outras partes do corpo. Você já viu, né, um tipo de doença que chama talvez doença autoimune. É um corpo que vai ali meio que lutar contra ele mesmo. Se um corpo, meu irmão, começa a lutar contra ele mesmo, se um corpo começa, você já imaginou minha mão falar que não gosta do meu estômago e começar a socar meu estômago? Que sentido teria isso? Se eu pegar o meu dedo e falar que meu dedo não gosta do meu olho e fincar o meu dedo no meu olho, não faz sentido algum. E assim no corpo de Cristo, cada um de nós precisamos ter a noção de que o corpo de Cristo precisa funcionar em harmonia, para que o corpo continue vivo e funcionando. E sabe, meus irmãos, Paulo, ele fala sobre tudo isso, de que ele está enfatizando que cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, não tem como todos nós no corpo de Cristo exercermos a mesma função. Você já imaginou, supondo aqui de uma maneira que ficasse mais fácil de ilustrar, né? Vamos supor que Deus tivesse dado a todos nós o dom de mestre, o dom de você estudar, interpretar, de você expor, de você tirar dúvida, de você ensinar. Você já imaginou se faria sentido na escola bíblica ter só professor e não ter aluno? Ter só mestre, mas não ter ninguém para aprender? Você já imaginou, meu irmão, se todos nós tivéssemos o dom, como vai falar mais para frente, de administração? Todo mundo ia querer administrar e não ia ter ninguém para exercer o dom de mestre, de milagre, de profecia, de apóstolo. Você já imaginou se todos nós tivéssemos o dom de variedades de línguas? Quem ia ter o dom de interpretar as línguas? Então, meu irmão, o dom que Deus deu para cada um de nós é segundo a vontade dEle, e para que cada um de nós tenhamos a noção que somos importantes e temos responsabilidades no reino de Deus, que não foi o homem que chamou, mas foi o próprio Deus que colocou em nossas mãos. E nisso tudo, Cristo é o cabeça da igreja. É Ele quem nos coloca, quem coloca o dom em nós, conforme a vontade dEle. E Paulo fala ainda no versículo 22 a 24, a igreja lá em Corinto tinha vários problemas, inclusive entre escravos, pessoas que eram mais abastadas, e tinham pessoas que se achavam mais fracas, menos importantes no corpo de Cristo. E Paulo ainda vai falar, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Especial honra. Membros que parecem menos importantes, a gente dá mais importância. E quando ele fala isso, enquanto os que
em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. E veja bem o que ele vai falar. Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. De que no corpo de Cristo, um deve ter cuidado pelo outro. E que o membro, o corpo funciona cuidando dele mesmo. Quando a gente vê como o nosso sistema nervoso funciona, o nosso sistema imunológico, de células que, vocês estão me ouvindo? De células que são feitas para defender o próprio corpo. E aí, meus irmãos, quando nós vemos isso, no versículo 26, ele ainda é mais explícito naquilo que ele vai falar. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E aí nós vemos, lembramos do versículo, né? Chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. Sabe, amados, é bom nós vermos quando os nossos irmãos estão crescendo na fé, quando eles estão descobrindo o dom que Deus deu para eles, quando nós vemos Deus chamando, capacitando e enviando cada um para aquilo que Deus tem por nós. Hoje, meu pai, pastor Ayrton, não pôde estar aqui, ele foi lá em Cariaçu dar a posse ao pastor Adriano. Não é o Adriano do Cidade Jardim, não, é o Adriano que ele era lá da igreja de São João. E é uma bênção, porque ele, ansioso para trabalhar na obra, já está no 3º ano aqui do ITQ, e ajudava a pastora Geni lá no São João. E a gente vê que Deus levantando, chamando, e que Deus abençoe muito ele lá na cidade de Cariaçu, que Deus use muito ele lá. E isso é bênção, irmão, quando nós somos chamados e exercemos o que Deus nos chamou para fazer. E Paulo, no restante aqui do versículo, vai falar o seguinte, eu quero ler com você a partir do versículo 27. Diz assim, ó, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Quando Paulo fala isso, meu irmão, às vezes na igreja a gente só acha que tem o dom de pregar, o dom de tocar ou de cantar e o dom de ser diácono. Mas, meu irmão, os dons que Deus nos dá são outros. Claro que tem a ver, né, com aquilo que a gente exerce na igreja, mas
Veja bem, apóstolo, profeta, mestre de milagres, de curar, de prestar ajuda, administração, diversas línguas. Às vezes, meu irmão, você está aqui na igreja e acha que Deus só está usando aquele que está aqui em cima fazendo alguma coisa, ou quem está prestando algum tipo de auxílio. Mas Deus pode ter dado para você o dom de realizar milagres e você nunca orou para alguém. Às vezes Deus está te dando o dom de curar e você nunca orou para alguém ser curado. Às vezes Deus levantou você com o dom de prestar ajuda, você tem vontade de ajudar, mas você ainda deixa isso guardado no seu coração. Às vezes Deus te levantou com o dom de administração, mas você ainda não exerceu isso. Às vezes Deus te levantou com o dom de diversa língua, seja na questão de idioma ou não, mas e você nunca teve interesse por alguma coisa assim. Então saiba, meu irmão, que o dom na igreja é muito mais do que pregar, cantar e ser diácono. De que Deus levanta na igreja todos esses dons, inclusive os dons espirituais que estão lá no versículo 8 em diante. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, para poder operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de línguas. Tudo isso Deus nos deu para capacitar a igreja. Você lá no seu trabalho, meu irmão, você pode pregar, você pode orar, você pode ser um profeta que vai levar a palavra de Deus. Todo mundo tem todos os dons. Uma pessoa pode ter todos os dons? Dificilmente. A igreja trabalha nessa diversidade de dons diferentes para que a igreja continue trabalhando para o Senhor. E saiba que você foi chamado por Deus. Você foi lavado e remido no sangue de Cristo, e que Deus dá dons para você, para que você cumpra aquilo que Deus colocou na sua mão. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, não vai dar uma de Jonas, hein? Faça, meu irmão, aquilo que Deus te chamou para fazer. Aqui, quando fala dos apóstolos, apóstolo aqui está falando alguém que foi enviado, apóstolo Paulo, tudo mais, todos eles daquela época foram chamados para abrir igrejas. No segundo tem os mestres, aqueles que inspiram a mensagem pastoral dos profetas, que vão proteger o ensino, vão cuidar do ensino, que vão explicar de forma comunicativa a interpretação da Bíblia e tudo mais. Tem o dom de cura, o dom de auxílio, de que você, junto com o dom de cura, de auxílio, você vai levar o cuidado para as pessoas, o dom de liderança, de administração, o dom de línguas. Todos esses são os dons para que a igreja continue ativa e falante da palavra de Deus. E aqui, quando ele fala de buscar os melhores dons, Paulo, naquela época, tinha um problema na igreja. E esse problema era o seguinte, meu irmão. Depois, se você quiser ler na sua casa, Paulo vai falar sobre esse problema lá no capítulo 14, tá? Na igreja, tinha um problema que era o seguinte. Quando eles se reuniam, as pessoas que eram mais espirituais começavam a falar em línguas. E nisso, a reunião deles se tornava uma reunião de falar em línguas. E o problema era que todo mundo queria falar em línguas, mas não tinha ninguém para interpretar essas línguas. E acabava que quando chegava um desconhecido dentro da igreja, essa pessoa não entendia nada. Inclusive Paulo vai falar que essas pessoas que chegavam poderiam achar que essas pessoas lá dentro estavam loucas. E Paulo vai falar que o dom de línguas, ele devia ser usado junto com o dom de interpretação, senão todo mundo queria falar em línguas, ninguém interpretava,
e quem chegava de fora não entendia nada. Então Paulo vai falar que os irmãos daquela época deveriam buscar o dom de profecia, porque o dom de profecia não é só você falar algo do futuro, mas o dom de profecia está ligado a você ensinar o evangelho. Saiba, meu irmão, que cada vez que você prega o evangelho, você está sendo um profeta, porque você está revelando algo que ainda vai acontecer. Você está trazendo uma palavra de Deus para alguém, e isso é ser profeta, você falar algo de Deus para alguém. Então, quando você fala do evangelho, você está sendo um profeta. E Paulo vai falar o seguinte, que lá eles deveriam buscar primeiramente o dom de profecia, porque as pessoas que chegavam na igreja precisavam entender a palavra de Deus. Então Paulo fala, é melhor você falar 3 ou 4 palavras que as pessoas entendem, do que elas chegarem e não entenderem nada. Então quando ele fala, busquem com dedicação os melhores dons, Paulo está falando que as pessoas, os irmãos de Corinto, deveriam buscar os dons que vão abençoar outras pessoas, porque a palavra de Deus fala que o dom de falar em línguas edifica você mesmo. Quando eu falo em línguas, o meu eu está sendo edificado, mas você que não entende nada do que eu estou falando, não está sendo ali edificado. Então, quando nós vemos Paulo falando, busquem com dedicação os melhores dons, Paulo está explicando para eles que os melhores dons eram os dons que você servia outras pessoas. Então o dom de profecia, o dom de cura, o dom de milagres, os dons de você prestar ajuda, esses dons que você ajudava outras pessoas, eram os melhores dons. E sabe, meus irmãos, nisso tudo eu quero falar para você. Às vezes a gente vê alguém falando em língua, alguém interpretando, e é maravilhoso. Às vezes chega alguém aqui que ora e alguém é curado. Mas saiba, ainda que o seu dom seja de administração, você não é menos importante do que quem está pregando ou orando e alguém sendo curado. Todos nós somos partes importantes do corpo de Cristo. Cada um de nós temos os dons que não foi o homem, mas o próprio Deus colocou em nossas mãos. E nisso, meu irmão, você não tem como um membro do corpo viver longe do corpo. Não tem como eu falar, eu sou membro do corpo, mas eu não vivo junto com os outros membros. Não tem como. Hebreus fala para a gente não deixar de congregar, para a gente continuar congregando, porque o dia que Jesus virá para buscar a igreja se aproxima, e cada um de nós precisamos continuar encorajando uns aos outros, para que nós continuemos fazendo a obra do Senhor, ou melhor, sendo um instrumento na obra do Senhor. E sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para tudo isso que Paulo fala, isso significa, meus irmãos, que não é a igreja que determina as coisas para ela própria, mas Deus distribui os dons de acordo com a vontade dele. Então, eu quero falar para você, valorize o seu papel no corpo de Cristo. Para de achar que você é menos importante. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer com zelo, porque foi Deus que te deu esse dom. Foi Deus.
Foi Deus que te deu esse dom, meu irmão. A sua função não é pequena, embora às vezes ela não apareça para todos, mas ela é importante no corpo de Cristo. E nós, fazendo parte desse corpo, precisamos reconhecer e respeitar os dons de cada um. Não podemos ficar menosprezando, tendo inveja. Cada um de nós temos um papel único e necessário no corpo de Cristo. E nós precisamos trabalhar em unidade. Em unidade. Não tem como a gente ficar trabalhando com intriga, com reclamaçãozinha aqui e ali, com problema que não se resolve. Nós precisamos trabalhar em unidade. Precisamos dar as mãos, consertar as diferenças e seguir avançando, porque Deus colocou dons em nossa vida e precisamos saber que o dom de cada um foi Deus que deu, e nisso trabalhamos em unidade. Que você, meu irmão, não fique rivalizando, não fique com inveja, não fique com competiçãozinha, mas que você possa saber que você é importante e que todos os outros que estão contigo são complementares no corpo de Cristo. E outra coisa também, né? Devemos nos sofrer e alegrar uns com os outros. Quando você vê um irmão sendo abençoado, se alegre. Quando você vê um irmão sofrendo, que você seja um amparo para ele. E nós, meus irmãos, não devemos nos isolar. Membro isolado não sobrevive. Membro isolado não sobrevive. Precisamos ser ativos na comunhão, participando e servindo na igreja, para crescer espiritualmente e principalmente ajudar os outros também a crescer. Às vezes você tem tanto de experiência com Deus, tanto conhecimento, e quer deixar para trás aquilo que Deus colocou na tua mão. Às vezes Deus colocou você ali para ensinar outras pessoas, e você está pensando em abandonar. Saiba, meu irmão, que Deus te chamou, que Deus te capacita, e que você é membro importante no corpo de Cristo. E em tudo isso, nós devemos servir com amor e humildade. Nenhum dom no corpo de Cristo é para autopromoção, mas os dons no corpo de Cristo são para edificação do corpo de Cristo. Quando você exerce o dom que Deus te deu, todo o corpo é beneficiado. Quando eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer, eu sei que outras partes do corpo são beneficiadas. Então que você saiba, meu irmão, que Deus te levanta e Deus te chama para você amar a Ele, servir os seus irmãos, para que a igreja continue fazendo o seu trabalho, ganhando almas, até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. E que você, meu irmão, não se isole, sirva com amor, com humildade, no dom que Deus te deu. E saiba, se às vezes você fala assim, pô, eu não sei o que Deus me chamou para fazer, eu não tenho esses dons, isso ou aquilo, meu irmão, ora, fala assim, Deus, abre uma oportunidade para que eu possa exercer o meu dom, que em nome de Jesus, perto de mim aconteça alguma coisa, para que eu possa colocar o meu dom em prática. Às vezes te falta oportunidade, e quando você fizer algo, você vai gostar e vai saber que Deus te chamou para aquilo. Então ora para Deus, fala assim, Deus, abre uma oportunidade para que isso aconteça. Às vezes não vai ser o pastor ou um líder te chamando diretamente para fazer alguma coisa, mas às vezes o irmão do seu lado precisa de ajuda, se você ajuda, e vai ser o seu dom. Então, meu irmão, não fique confortável parado, mas busque exercer
o dom que Deus te chamou. Você é importante no corpo de Cristo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: você é importante no corpo de Cristo. E que nós, irmãos, possamos servir uns aos outros, amar ao Senhor, amar a igreja, e que o nome de Deus seja glorificado em tudo o que nós fazemos, porque tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus, amém? Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome do Senhor apareça, para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido, e que nós possamos pregar, e que cada vez mais e mais pessoas venham conhecer e se render ao nome do Senhor, amém?